Shalom, querido, shalom, entrando em mais uma viração de tempo, né? E agora realmente nos alegrando e celebrando, porque entramos no último mês do ano. Daqui a alguns dias, né, nós estamos iniciando um novo tempo, entrando num novo ano, celebrando Nissan, chegando perto de Pessa, né? Então já vai preparando seu coração para Pessa, primícias, ázimos, contagem do Homer. Daí a gente tem 7 semanas junto aí, né? Trabalhando, ministrando, caminhando, né? Dentro dos princípios e dos fundamentos que o Senhor tem estabelecido sobre as nossas vidas, né? Que são os fundamentos estabelecidos por Ele na palavra. Bom, a gente entrou no último mês, né? Um ano um pouquinho confuso, porque tem 13 meses. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Se você está assistindo esse vídeo e não entender muito, assista o vídeo anterior de Adar 1, que você vai entender um pouquinho mais. A gente já falou no mês passado, né, acerca da tribo de Naftali, a gente já falou sobre o mês, a gente falou sobre a bênção liberada. E quando nós temos o ano que a gente tem 13 meses, daí assim, só para tirar sua dúvida, quando é que vai ter um ano de 13 meses novamente? Queridos, em 2027. Eu estava até olhando agora no calendário antes de fazer o vídeo. Às vezes a gente fica meio confuso, porque aqui no nosso calendário natural, né, o calendário gregoriano, de 4 em 4 anos a gente tem um ano bissexto. Deixa eu falar, o ano bissexto não tem nada a ver com o ano de 13 meses do hebraico. Procure nessa caminhada desconstruir essa ligação, tá? Um calendário é um calendário, outro calendário é outro calendário. E eles não têm conexão entre si. Nós caminhamos dentro de um calendário natural, né? E é esse calendário que a gente usa para levar a criança na escola, para pagar conta, para olhar as datas naturais, para saber quando é o final de semana. Mas o calendário que nos rege acerca das festas é o calendário bíblico. E ele não está conectado ao calendário gregoriano, porque senão a gente fica na confusão. Nossa, mas por que ano passado a tal data caiu em tal tempo e agora não? Porque um calendário é um calendário, o outro calendário é outro calendário, tá? Então a gente precisa desconstruir isso na nossa mente. Então em 2027 a gente volta com esse calendário com 13 meses. Então agora a gente tem 2025, 2026, 2 anos aí para caminhar naturalmente. Todas as vezes que nós temos esse calendário com 13 meses, os 2 meses de Adar, eles têm a mesma liberação, eles têm a mesma bênção, né? Eles têm a mesma conexão com a mesma tribo. Adar significa a mesma coisa, tem a mesma insígnia. Por que eu estou falando isso? Porque eu não vou entrar nessas coisas hoje, amém? Nós já falamos acerca disso no vídeo passado. Então, se você não está lembrando aí o que é, volta lá, assiste o vídeo anterior, né, que você vai entender acerca de Naftali, uma gazela, né, solta, que salta, né, que salta sobre as dificuldades. E isso é tão tremendo, queridos. Eu vejo muitas pessoas com dúvidas, né? Mas aonde na Bíblia fala isso? Aonde na Bíblia fala aquilo? Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu até falei isso com uma irmã essa semana, não lembro com quem. Acho que foi com uma irmã lá de Brodowski, se eu não estou enganada. A Bíblia não fala assim, olha, você vai celebrar um mês e esse mês está conectado. A Bíblia não fala isso. Mas os sábios, eu não estou falando da religião judaica, tá? Eu estou falando dos sábios que caminharam em todo esse tempo. Lembra lá que a Bíblia fala assim, olha, escreve tudo. Ensina para o teu filho, ensina como, assentado, andando à mesa, comendo, né? Coloca em outdoor, né? Com letras grandes, quem passar correndo vai ver. Então, em Israel existe uma cultura muito diferente da nossa. Realmente os ensinos são passados de geração em geração. E esse entendimento, esse ensino é um ensino milenar, ok? E quando você começa a caminhar nisso, você começa a ver que tem muito sentido. A Bíblia diz que um dia fala a outro dia. Então, existe uma comunicação espiritual dentro do tempo de Deus. Um mês
ele não somente tem a bênção para aquele mês, mas é como se ele preparasse o caminho para o próximo mês. E daí que tremendo. A gente está nesse mês de Adar. Adar está conectada à tribo de Naftali, que é uma gazela, né? Em Gênesis 49, 21 diz, Naftali é uma gazela solta, que expressa palavras formosas, né? Então, Naftali está ligada a essa questão de cervo, de gazela, de saltar. E daí nós entramos, quando a gente sai de Adar, a gente entra em Nissan. A primeira festa é o quê? Peça, que é o quê? Saltar. Sair do Egito e saltar para dentro da promessa. Então eu vejo uma ligação, um cuidado de Deus, de realmente um dia estar comunicando a outro dia e estar trazendo e liberando bênçãos para outro dia. Isso é tremendo. Mas o que eu quero falar com vocês hoje, né, dentro desse entendimento, esse é o mês de Purim, queridos. Vocês lembram que eu falei no mês passado? Até no grupo eu dei algumas direções, porque realmente é um pouquinho confuso. E daí as pessoas começam a falar assim, mas esse mês é o mês de Purim, Ibarará e Adar. As bênçãos, queridos, relacionadas à tribo, ao mês, a insígnia é a mesma. Mas a festa tem dia marcado. A festa não é em Adar 1, a festa é em Adar 2. Porque no calendário natural de Israel, de 12 meses, esse seria o mês de Adar, ok? Então, o mês passado, Adar 1, é o mês de alinhamento. Esse é o mês de Adar, tá? Para tentar deixar claro para vocês. Então, esse é o tempo, esse é o período da liberação da festa. E daí, queridos, primeiro eu já quero dar um conselho. Leia Esther esse mês. Leia muito Esther esse mês. Peça para o Senhor falar com você. Não leia para conhecer a história. Porque é difícil um crente que não conhece a história de Esther, né? É uma história muito conhecida e que é tratada sobre N coisas no livro de Esther, né? Mas eu não estou pedindo para você ler dessa forma. Eu estou pedindo para você falar, Deus, fala comigo. O que tem aqui? Quais são os segredos do Senhor revelados dentro deste livro? E eu não estou falando de coisas místicas, queridos. Eu estou falando de Deus, abre o meu entendimento para que eu veja aquilo que naturalmente eu não consigo ver. Para que eu viva algo diferente no Senhor. Para que eu viva as verdades contidas nessa palavra, sem religião, sem misticismo, mas com verdade fundamentada. Então, mergulhe, que seja um tempo de você mergulhar no livro de Esther. Uma outra coisa que eu achei interessante, que o livro de Esther, por cerca de 8 vezes, trata do mês de Adar. Tremendo isso, né? Existe uma conexão muito grande, realmente, de Esther com esse mês de Adar. Eu não vou falar sobre como celebrar a festa, tá bom? Por quê? Porque nos dias da festa, a gente volta aqui, tá? Para falar sobre a festa. Tô planejando fazer um e-book aí, tá, queridos, sobre a festa. Não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se vocês sabem, eu tô de babá. Eu tô em São Paulo, na casa da minha filha. Lugar bem diferente. Deixa eu ver se eu consigo virar a tela. Não vira. Senão eu ia mostrar a frente ali pra vocês. E daí, como eu tô com a neném, agora eu tô gravando. Inclusive, eu nem tô gravando no dia da viração do mês. Eu tô gravando antes, porque a neném tá na escola. Porque se eu gravar com ela, que ela não deixa eu gravar, né? Ela tem 2 aninhos, então ela fica junto. Quer ficar bem juntinho, né? E eu sentindo falta da mãe e do pai, eu creio. Então ela fica o tempo inteiro me chamando a atenção. Tô falando isso por quê? Porque eu quero fazer um e-book. Mas eu não sei se eu vou conseguir, tá? Eu só vou chegar em casa dia 18. Hoje é dia 7 ainda, então faltam 11 dias para eu chegar em casa. Então não sei se vai dar tempo, mas eu vou me esforçar para isso, tá? Mas mesmo que eu não faça, mais perto da festa, nos dias da festa, a gente volta a falar sobre a festa. Eu quero trazer algumas coisas para vocês acerca desse entendimento do mês ligado à festa de Purim. Bom, primeiro, esse mês é um mês da alegria. Queridos, preste atenção no que eu vou te falar e eu espero falar sem me emocionar nesse momento. Esses dias eu tenho falado muito isso com o Senhor.
eu estou vivendo um momento onde a minha alma está plena. Não é que não me falte nada. Não é que não tenha muita coisa para organizar, muita coisa para fazer, não é isso. Não é que não tenha problemas. Mas eu estou vivendo um tempo de plenitude no Senhor. Sabe? Não tem jeito. De um nível de gratidão a Deus muito grande. De olhar tudo que o Senhor tem feito, de falar, Deus, eu nunca imaginei chegar aqui. Nunca sonhei com esse lugar que o Senhor tem me dado. Nunca sonhei, né? Ontem mesmo eu fazendo minha neta dormir e eu tava olhando, né? Eu deitada na cama, ela no colchãozinho no chão e eu olhando ela no escuro. E eu falando, Deus, obrigada. Obrigada porque eu tenho 3 filhas. 3 filhas incríveis. Com problemas. Mas 3 mulheres incríveis. Eu tenho uma neta. Eu tenho outros netos que virão. Eu tenho casa. Eu tenho igreja. Eu tenho filhos espirituais. O Senhor me deu muito mais do que eu sonhei. E eu comecei a pensar em quando eu me converti. Quais eram as expectativas que eu tinha dentro da minha conversão? E a expectativa que eu tinha era que eu fosse salva. Mas o Senhor me deu um lugar no reino. E isso tem trago um senso de plenitude mesmo na minha alma. De uma gratidão, assim, que eu falo, Deus, obrigada. A única coisa que eu posso fazer mesmo é gastar os meus dias servindo o Senhor em gratidão a tudo que o Senhor tem feito e liberado sobre a minha vida. Então, esse mês é um mês de alegria. E talvez, por que eu falei dessa questão minha, né? Da gratidão. Porque às vezes, queridos, a gente olha, e daí você olha e fala assim, meu Deus, eu tenho um filho que está desviado, o meu marido só o sangue de Jesus, ou a minha esposa só o sangue de Jesus, a mulher rixosa. Eu tenho a conta para pagar, eu não sei como é que eu vou pagar. Eu estou num trabalho que não é o que eu queria fazer. Ou eu estou desempregado. E a gente olha para as circunstâncias e olha para a situação e a gente não vê escape. E essas situações, essas circunstâncias, nos faz perder a visão. Porque a gente deixa de ver o que o Senhor está fazendo. Eu tenho certeza, queridos, que se você olhar a sua vida hoje, você que já está caminhando aí nos tempos, nas festas, nas celebrações, se você olhar a sua vida hoje e olhar um ano atrás, você vai ver que está totalmente diferente. Talvez as lutas estejam as mesmas, mas a sua forma, a sua perspectiva de visão, o seu entendimento está muito diferente. Eu tenho certeza disso. Se você está praticando com verdade, eu tenho certeza que você não é mais a mesma pessoa. Só que a gente às vezes se perde, porque a gente cria expectativas. E dentro dessa expectativa a gente estava esperando algo, né? Que daqui a um ano vai estar tudo resolvido. Queridos, deixa eu falar, a gente nunca vai ter tudo resolvido. Porque as lutas são para forjar o nosso caráter, para nos fazer crescer, para nos dar resiliência, para nos fazer ser perseverantes, para nos levar a níveis de misericórdia, né? Para quando olharmos a vida do irmão, falar, opa, calma lá, esse lugar aí eu já estive, eu sei o que essa pessoa está sentindo. Mas essas lutas, essas dificuldades, elas não podem tirar a nossa alegria e a nossa gratidão. E por que eu estou falando isso? Queridos, eu quero que vocês olhem o contexto de Esther. A gente está falando que é um mês de alegria. E talvez você olhe a sua circunstância e fale assim, não tenho motivo para me alegrar, eu estou com um monte de problema. Queridos, mas se você tem problema é porque você tem bênção. Presta atenção. Eu tenho problema com filho. Mas isso aponta que você tem filho. Você tem ideia de quantas pessoas criam filho e não conseguem? Então para de ver o problema do filho e começa a ver a bênção que o filho é. Porque o filho não é seu problema. Tem coisa boa. Ah, eu tô com um problema porque eu tenho conta para pagar. Se você tem conta para pagar é porque você adquiriu coisas. Entende? Então tem coisas aí que você está pagando, você está investindo. Ah, eu tô com um problema na igreja. Glória a Deus! Você está congregando.
Você faz parte do corpo de Cristo. Tem um monte de gente perdida para o inferno. Entende? Então, existem muitos motivos para você se alegrar. Existem muitas coisas para você glorificar a Deus. E daí existe a coisa mais importante. O que é mais importante? Eu quero que você pense o contexto de Esther. Vamos olhar lá para a história, para a vida de Esther. Quando Amã vem, né, e decreta, juntamente com o rei, de que os judeus iriam morrer em Adar, os judeus não sabiam o final dessa história. Na verdade, a expectativa deles é que havia um final de morte. Daí Amã vai lá, rasga as vestes, chora na frente do palácio, Esther manda o eunuco, Mordecai confronta ela, né? E a gente fala muito de Esther, mas eu vejo muito Mordecai nisso, muito. A coragem dele falar, olha, será que não foi para isso que Deus te levantou? Deixa eu te falar, se a gente morrer, você vai morrer junto. E se você não abrir a boca, Deus coloca outro no seu lugar. O cara é incrível. E depois desse confronto, Esther fala, opa, calma lá. Esse lugar aqui o Senhor me deu, eu vou agir. Mas ela não sabia. Você imagina o medo do coração dela? Olha, gente, jejua aí comigo, porque eu vou entrar na presença do rei e eu posso morrer. Se nós não transicionarmos, queridos, a nossa mente para uma mente bíblica, a gente nunca vai entender os portais, as liberações, os decretos, o que está acontecendo no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele não é regido pela democracia. O mundo espiritual é regido pela monarquia. E sim, em Cristo, que é o novo e vivo caminho, o véu se rasgou e nós temos livre acesso ao Pai. Mas nós precisamos entender que esse livre acesso não quer dizer que todos os dias nós vamos na sala do julgamento. Não quer dizer que todos os dias nós vamos diante do juiz. Entende? Porque Deus, ele se manifesta de muitas formas. Ele se manifesta como pai, ele se manifesta como amigo, ele se manifesta como o Deus que cura, o Deus provedor. Ele se manifesta de muitas formas. E em cada tempo nós precisamos de um tipo dessa manifestação do Senhor. E nesse tempo, ele se manifesta como juiz. Ele se manifesta nesse tempo. Tem até algumas pessoas que dizem que esse tempo é comparado a Yom Kippur, né? Porque é uma mudança de sentença. Só que em Esther, eles não sabiam como se daria, eles não sabiam o que aconteceria. Queridos, nós não temos um motivo para estarmos abatidos, chorando, desesperado, rasgando as vestes, colocando cinza na cabeça. Porque o Senhor já fez. Nós nos posicionamos dentro deste lugar. Estou com medo de acabar a bateria. Aí. A gente se posiciona dentro desse lugar. Quando eu digo lugar, é no mundo espiritual. Pedindo ao Senhor a mudança de sorte. Mas com a convicção. Com a convicção, queridos. Se eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, de forma alguma o Senhor vai ficar sem fazer o que ele tem para fazer. Então, é um tempo de alegria. Tá tudo difícil, mas eu me alegro. Uau, chegou o tempo de Purim. Eu me alegro porque agora eu vou me posicionar e o Senhor tá mudando a minha sorte. Satanás, você perdeu. Ah, mas e se passar Purim e tudo continuar do mesmo jeito? Queridos, não vai continuar do mesmo jeito. Pode acontecer de não se manifestar na terra. Mas no mundo espiritual, tudo está acontecendo e vai trazer para a terra. Lembra de Daniel? Daniel abre um jejum. E o que o Senhor fala? Daniel, o seu pedido foi ouvido na mesma hora. Mas houve uma guerra no mundo espiritual, até que esse mensageiro trouxesse essa liberação para a terra. Então nós precisamos ter essa convicção, queridos, para não deixar nossa fé esmorecer. Eu já falei isso com vocês várias vezes. A minha filha número 2, a Jennifer, desviada, vivendo atolada no pecado. Queridos, eu escuto mãe constantemente. O que você faz? Como é que você ora? Hoje eu tenho tanta convicção do que Deus vai fazer na vida dela, tanta convicção de que a vida dela hoje, da forma como ela está, não me fere. É lógico que eu queria que estivesse diferente. Mas eu sei
que no mundo espiritual tudo já foi quebrado. Eu sei, eu tenho certeza. E se você morrer e não ver, eu não preciso ver para crer. Eu sei que eu tenho interagido com o Senhor e eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele não vai fazer menos. Ele vai fazer mais do que aquilo que eu penso ou desejo ou não subiu no meu coração ainda o que o Senhor vai fazer. Ele vai fazer mais. Ele não vai fazer menos. Então eu tenho um motivo para me alegrar, queridos. Eu tenho um motivo para me alegrar porque minha casa é salva, minha casa é do Senhor. Eu tenho um motivo para me alegrar. Entenda isso. Então é um tempo de alegria. É um tempo de liberar decretos, mas não é o liberar decretos para será que vai dar certo, que vai acontecer. Vou tentar mais uma vez. Tudo errado. É um tempo de entrar com ousadia, com confiança, com convicção. Eu estou entrando porque eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que ele vai se levantar sobre esta causa. Eu sei que não tem outro caminho a não ser a vitória. Talvez a vitória não seja da forma como eu esperava. Mas vai ser maior. Porque é mais. O Senhor faz mais do que eu penso, mais do que eu espero. O Senhor faz mais. Entende? Então, nesse período, a gente está, entrando no dia 1º de Adar 2, mas eu quero trazer algumas coisas para vocês antes da gente chegar na festa, tá? Algumas estratégias. Primeiro, Amã vem, a palavra Amã, a gente vai pegar a base da festa, do livro de Esther, para trazer para nós algumas estratégias, tá? Amã vem da origem dos amalequitas. A esposa de Amã, ela era feiticeira. Quando a Bíblia diz que Amã lançou sorte por 1 ano, ele fez 1 ano de trabalho, de feitiçarias, de trabalhos. Para quê? Para quebrar algo no mundo espiritual e ele poder chegar com confiança diante do rei, sabendo que o rei ia aceitar o pedido dele de destruição do povo. Queridos, deixa eu falar. Talvez você não tenha se atentado, mas nós passamos por isso todos os dias. Eu quero que você imagine aí. Quando nós nos posicionamos contra deixa eu tentar colocar de uma forma que eu não seja cortada. Que a gente se posiciona contra as obras das trevas através de religiões, a gente não está se levantando contra a pessoa, certo? Geralmente a gente fala, Senhor, salva o fulano que tem um centro assim, assim, assim. Senhor, tira ele daquele lugar, revela a verdade para ele. A gente está confrontando as trevas. A gente não está contra a pessoa. Porque nós entendemos que aquela pessoa, se ela conhecer a Cristo, ela tem uma vida transformada, ok? Mas quando as trevas se levantam, eles se levantam contra os inimigos, para que haja destruição. Você já parou para pensar quem são os inimigos deles? Você já parou para pensar que as feitiçarias que são feitas para destruir os inimigos deles é feito contra nós? Então, o que eles fazem? Eles fazem trabalhos, vou me colocar agora como pastora, né? Trabalhos para que as famílias pastorais sejam destruídas. Por quê? Para que o pastor tire o foco da obra e coloque o foco na família. Ou para que o pastor fique tão desmotivado e abandone a obra. Coloca trabalho contra as finanças. Então, constantemente, a gente está debaixo dessas evocações feiticeiras. E às vezes a gente nem se dá conta que isso pode ser uma das causas. Preste atenção. Eles não são culpados. A gente não pode terceirizar os nossos problemas. Maldição sem causa não encontra pouso. Mas isso pode ser uma das causas que está sendo usada para muitas situações que estão dentro da nossa casa. Porque tem causa, é lançada uma maldição e essa maldição se estabelece. Então, o que nós vemos nesse tempo? Qual é a estratégia para isso? Eles entraram, quando Amã se posiciona contra o povo de Deus vai com jejum.
Então, é um tempo para isso. É um tempo para jejuar, né? Vai ter o jejum específico. Até o pessoal que está acompanhando o apóstolo Éder, ele deu uma palavra que ele vai direcionar acerca disso. Eu não sei se eu vou conseguir, por causa de viagem, orientar vocês diretamente, mas no grupo vocês podem ir me perguntando, que aquilo que eu vou conseguindo, eu vou respondendo, eu vou orientando. Aquilo, já vou até dizer que aquilo que for pergunta me marca, porque daí eu sei que a pergunta é séria e eu vou lá olhar para responder, tá bom? Então, eles entraram com o jejum. Com o jejum para quê? Para receber poder e se levantar contra a obra das trevas? Querido, jejum não é para receber poder. Jejum é para quebrar a nossa carnalidade e para que a gente possa ouvir e receber as estratégias do Senhor. Jejum é para me quebrar, não é para me exaltar. Eu vejo um monte de gente aí, porque eu jejuo tantos dias se achando por causa do jejum. Cuidado, irmão. Porque jejum não exalta ninguém, não. Jejum quebra. É bem diferente a história aí. Então, o inimigo está se levantando, e daí, queridos, eu tenho recebido nesses dias várias pessoas que estão com problema, e Deus tem revelado que são problemas de feitiçaria. Inclusive, há poucos dias atrás, uma irmã faleceu, e Deus falou e bradou que foi um trabalho de feitiçaria. E daí eu volto a dizer, maldição sem causa não encontra pouso. Porém, é um tempo para a gente entrar jejuando, e daí, nesse jejum, Senhor, minha casa está assim, assim, assim. Eu posso estar debaixo de um comando de encantamento, de feitiçaria? Ou meu filho, meu marido, me revela. Senhor, me mostra qual a estratégia que eu tenho que usar. E, queridos, tudo isso feito dentro da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque eu entro com ousadia, com confiança, sabendo que eu obterei resposta. Eu não vou jejuar para mudar o A, o B, o C. Eu vou jejuar para o Senhor me revelar o que está acontecendo. Senhor, traz à tona. O que foi que aconteceu esses dias? Lembrei. A minha família, eu e meus irmãos, eu digo no passado, né? Agora meus irmãos, mas a gente teve vários problemas na questão casamento, na questão sexual, eu e meus irmãos. Questões de adultério, questões de divórcio, eu e os meus irmãos. E eu olhava e eu falava assim, Deus, de onde vem essa raiz? Tem alguma coisa errada nisso aqui. Tá errado. Porque meus pais ficaram casados em quase 60 anos, eu acho. Né? Separado por causa da morte. Na família do meu pai, que era a família que eu conhecia, eu não conheço caso de divórcio. Não conheço. Eu falei, Deus, tá errado, isso aqui tá errado. Mês passado, conversando com a minha mãe veio me contar umas histórias da família dela que ela nunca havia me falado. E uma das histórias eu tinha uma tia prostituta. Mas a sua tia não interfere, queridos, mas se minha tia tinha problema sexual, ela vem da mesma raiz que minha mãe. Eu falei, Satanás. E eu louvei o Senhor, porque o Senhor trouxe que realmente tinha uma raiz de problema nessa área. E daí lá vai eu orar e quebrar maldição, né? Mas isso é tremendo, é você fazer isso. Senhor, olha, tá acontecendo assim, 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 eu já fiz isso, já fiz isso, e nada tá mudando. Será que nós estamos debaixo de um ataque de Amã? De um ataque de alguém que está lançando sorte contra nós? Será que existe algum decreto de dívida que ainda está falando no mundo espiritual? Senhor, me revela a estratégia para vencer isso aqui. Libera. Queridos, olha só. Por que Israel se posicionou em jejum? Porque foi revelado que eles estavam debaixo de um ataque. Se esse decreto tivesse feito e ficado guardado, eles iam morrer sem nem saber por que estavam morrendo. Mas a palavra diz que nada fica oculto. Tudo é revelado. Então pegue textos bíblicos que falem acerca disso e fale, Deus, revela o que está causando isso aqui. É um pecado de prática hoje, é um pecado de maldição hereditária, é um lançar de sorte das trevas contra a minha casa.
e o Senhor vai te trazer a estratégia de como vencer isso, amém? Vamos lá. A segunda coisa que eu quero falar com vocês. Esther, ela teve coragem. Vamos lá, houve essa liberação, eles entraram, vamos colocar essa liberação, essa revelação como o primeiro ponto, né? Eles entenderam que eles estavam debaixo de um ataque de feitiçaria para a morte. A segunda coisa, eles se posicionaram em jejum para receber a estratégia. E a terceira coisa, queridos, Esther era a esposa do rei. Então, ela poderia ter colocado seu pijaminha, ter mandado um recadinho para ele, falado que estava querendo marido, e ter entrado na atmosfera da sedução. E eu não estou falando da sedução da carnalidade, mas da sedução natural dentro de um relacionamento de casamento. E daí, lá no bem bom, ela poderia ter chegado para ele e falado assim, amor, deixa eu falar um negócio para você. Aquele seu cara lá que trabalha com você, eu sei que você confia nele, eu sei que você gosta dele, mas ele está tentando matar o meu povo, eu não te falei, eu sou judia. Ela poderia ter feito isso, queridos. Mas Esther entende a seriedade e ela entende que naquele momento ela não precisava do marido, ela precisava do rei. E aqui, queridos, é uma chave. Deus tem várias... Deus tem sua multissabedoria. Como eu disse no começo, ele é o Deus provedor, ele é o Deus do já, ele é o Deus que cura, ele é o grande, ele é o general de guerra. Ok, nós sabemos disso. Mas qual é a face do Deus que você precisa para a sua situação? Porque se eu preciso de colo, eu tenho que ir para o Pai. E para o Pai, eu posso simplesmente sentar e chorar e falar, Senhor, eu estou precisando de colo. Calenta minha alma, cura as minhas dores. Se eu estou doente, eu preciso do médico. Daí eu tenho que apresentar a minha dor, eu tenho que apresentar a minha enfermidade. Eu tenho que pedir ao Senhor que ou Ele me traga a cura, ou Ele me apresente um diagnóstico e opere um remédio para que eu seja curada. Então, Esther, quando ela entendeu a situação, ela precisava do rei. E o que ela faz, queridos? Ela se veste, ela se posiciona e ela se apresenta. Você está entendendo? Então, olha a sua circunstância hoje. O que você está precisando? E, queridos, isso é tão sério que a maioria das pessoas tem problema, mas elas não sabem o que elas estão precisando. Porque o foco delas é sair do problema. E deixa eu te falar algo, se o seu foco é sair do problema, você está errado. Você está errada. O seu foco tem que ser, Senhor, por que eu estou passando por isso? É maldição? É pecado? O Senhor está me tratando? O Senhor me conduziu ao deserto? Por que eu estou passando por isso? Então agora, Senhor, eu preciso ser aprovado pelo Senhor. Eu preciso sair dessa situação aprovada. Eu não preciso sair somente do problema, eu preciso vencer o problema. Para que eu não tenha que entrar nesse problema de novo. Queridos, Esther foi lá, se vestiu, se preparou, se apresentou no rei, diante do rei. O rei aprovou ela, estendeu o cetro. Nunca mais Israel passou por aquela guerra. Passou por outras. Aquela guerra, nunca mais. Aquela guerra foi vencida. Acabou, zerou a conta. Então pare de ficar correndo para sair do problema. Analise a sua circunstância, analise sua situação, apresente suas causas ao Senhor, apresente o seu coração ao Senhor, apresente as suas dificuldades e tenha muito mais anseio de ser aprovado por Deus do que sair do problema. Porque, queridos, deixa eu falar um negócio para você, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai sair desse problema e vai entrar em outro. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente vai ter problema. Por isso que o problema não pode ser a base, o foco de eu perder a minha paz, de eu perder a minha alegria, de eu perder a minha gratidão, o meu contentamento, a minha plenitude no Senhor. Porque os problemas sempre vão existir.
E eu vou vencer. Porque eu estou no Senhor. Se é uma maldição, vamos orar, nos arrepender e quebrar. Se é uma feitiçaria, uma obra ilegal, vamos repreender, vamos nos posicionar contra aquela obra. Se é pecado, vamos nos santificar. Se é o Senhor me levando no deserto, eu tenho que ver o que está no meu coração e tratar o meu coração. E continuar caminhando de glória em glória, até que chegue o dia perfeito no Senhor. Mas eu preciso olhar para as minhas circunstâncias. Então, queridos, eu estou dando várias chaves para você nesse mês, que é o mês de Adar, o mês de Purim, mudança de sorte. Não adianta, queridos, limpa aí o seu ouvido. Não adianta a sua sorte externa ser mudada se você não for transformado. Você vai desmudar a sorte. Eu falo isso há muitos anos. A Bíblia diz que o Senhor pega a maldição. Lembra quando Balaão foi amaldiçoar Israel? A Bíblia diz que o Senhor pega a maldição e reverte, transforma em bênção. E tem pessoas que conseguem pegar a bênção e reverter em maldição. Tem o dom de pegar algo legal, algo top, que era para crescer, para prosperar, e começar a murmurar e ver problema naquilo, e aquilo fazer daquilo um problema. Quantos líderes não choraram diante do Senhor, e o Senhor deu um ministério, deu uma igreja, e hoje ele vê o ministério e a igreja como um problema. Pegou a bênção e transformou em maldição. Quantos não oraram para ter filhos, e hoje vê o filho como um problema? Pegou a bênção e transformou numa maldição. Então, essa sorte tem que ser mudada dentro de mim. Porque se ela for mudada dentro de mim, se dentro de mim virar uma chave, acabou, queridos. O lado de fora só tem uma opção, mudar também. Porque assim como o homem pensa a seu respeito, assim ele é. Aquilo que está dentro sai, não tem como. Vocês já viram aquela historinha? Eu já contei isso em vários vídeos, mas eu gosto da historinha. Que uma pessoa está andando com uma xícara de café, o outro bate e derrama o café. E daí a pergunta é, por que derramou o café? Ah, porque fulano carregou a xícara errada, porque ciclano não prestou atenção e bateu. Não, queridos. Derramou café porque tinha café dentro. Se tivesse água, ia derramar água. Se tivesse suco, ia derramar suco. O externo só sai aquilo que está interno. Não tem como. Ai, falei o palavrão sem querer. Não foi sem querer não, queridos. Estava dentro de você, saiu só. Ai, contei uma mentira sem querer. Não, estava dentro, saiu só. O externo só é o reflexo do que está dentro. Ai, eu sou grosso, mas eu estou lutando contra isso. Saiu. Não saiu não, está dentro. Você tem uma natureza ruim. Então a chave, a sorte é dentro que tem que ser mudado. Dentro. A hora que muda dentro, querido, fora não tem como. Tem que mudar. Tem que ser transformado, tem que transicionar. Entende? Vamos lá. Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa aqui. Isso aqui é interessante também. Quando Esther vai lá e marca, né, o banquete, ela não, queridos, preste atenção nisso, ela não tem medo de que o adversário esteja junto no banquete. Ela não teme. E daí a Bíblia diz assim, não tema o homem, o que pode ele te fazer? Ele não tem poder sobre você. Ela não tem medo. Não tenha medo, queridos, dos confrontos. Não tenha medo das exposições. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando de mudança de sorte. Mudança de sorte. Mudança de circunstância. Mudança de situação. E todas as vezes que há mudança, coisas são expostas. Vamos lá. Você vai fazer uma mudança na sua casa. Aí você começa a empacotar os trem. Quantas coisas você começa a achar que você nem sabia que tinha mais? Porque aquilo que está guardado, aquilo que está em oculto, começa a sair para fora. Começa a vir, começa a ser denunciado.
E isso aqui, queridos, também é muito importante, porque o que nós pensamos? A gente gera uns negócios muito romanticamente e sem fundamento bíblico. Ah, minha sorte vai mudar, então tá tudo ruim hoje e amanhã vai estar tudo bom. Não, queridos, para mudar existe um processo. E aí, aqui está um outro problema. Por que muitas pessoas não mudam? Queridos, o que eu conheço de gente que fala assim, eu não vou mudar, eu sou assim. Deus me conhece, tá? Ok. Deus conhece todo mundo, não quer dizer que ele te aprove. A questão não é ser conhecido, a questão é ser aprovado, ser aceito. Deus conhece o assassino, o pedófilo, conhece todo mundo. E daí? No que isso interfere? Deus conhece o meu coração, tá? E você não tem medo disso? Ah, o meu coração é bom, então por que seu comportamento é mau? Não tem como, queridos, você ter um coração bom, mas ser duro, ser briguento, ser inconstante, ser arrogante, ser dono da verdade, dono da razão, mal educado. Não tem como. Você é aquilo que você é. Então, essas denúncias, elas têm que aparecer. Daí eu volto no ponto anterior. O Senhor nos leva ao deserto para mostrar o que está no nosso coração. Então, às vezes, o deserto na nossa vida, queridos, deveria ser uma única vez. Foi assim com Israel. Daí vê o que está no coração, conserta o que está no coração e bora. Vamos governar e reinar, porque depois do deserto tem Canaã para conquistar e governar. Não é para voltar para o deserto. Mas tem gente que vive de deserto em deserto. Por quê? Porque vai para o deserto, vê que o coração é ruim e decide não mudar o coração. E decide não abrir mão daquilo. Por quê? Porque não quer o processo. Queridos, o processo é muito difícil, mas é muito bom. É muito bom. Eu tenho vivido isso, queridos. Eu falo isso com muita segurança porque é o que eu tenho vivido. Hoje, quando acontece algo dentro de mim, né? Por exemplo, fiquei com raiva, com muita raiva, ou sei lá, essas questões de sentimentos, né? Antes eu ficava, meu Deus, de novo isso, eu não aguento mais, porque não sei o quê, e barará, e até pensava, ah, isso aqui não muda mesmo, não. Eu sou assim, isso faz parte da minha natureza. Hoje eu já não penso mais assim. Hoje, quando brota, eu falo, meu Deus, ainda tem uma raiz aqui, vamos lá, Jesus. Me arrependo, confesso, choro diante do Senhor, não deixa isso me abalar. Eu estou no processo de transformação e eu aceitei estar no processo. Porque esse processo de transformação é para o meu bem. O que o Senhor faz é para o meu bem. E eu quero viver os princípios e os fundamentos do Senhor. Então, não tenha medo desse confronto e não tenha medo do que vai ser exposto. Não tenha medo. Aquilo que aparecer é para a gente tratar e transformar. Então, esse mês, querido, é um mês muito chave. É um mês muito poderoso. Por quê? Vamos voltar lá para o começo do vídeo de novo. Um dia fala outro dia. Então, esse mês e essa festa e tudo mais é como se fosse já uma pré-preparação para o início do ano. Porque nós temos que começar o ano com uma mentalidade mudada, com a sorte mudada, entende? Para eu entrar nesse novo tempo, viver o processo da peça, dos pães ázimos e começar toda a minha caminhada de novo. Porque o ano começa em Cristo, peça, o Cordeiro. Mas ele encerra com um alinhamento, tá? O que aconteceu nesse ano? Aconteceu isso, isso, isso. Vamos mudar a sorte disso aqui. Vamos mudar, vamos transicionar e vamos recomeçar. Encerrando um ciclo. Esse é um tempo, queridos, de gratidão. Deixa eu falar um negócio para vocês. Nós precisamos encerrar todo o ciclo com gratidão ao Senhor, com alinhamento, com posicionamento. Nós precisamos olhar, fazer uma análise, sabe? Olha, eu estou encerrando o ano. Como é que foi esse ano? Eu tive mais perdas ou tive mais ganhos? Como é que foi? Como é que foi o meu comportamento? O meu ministério?
a minha vida de oração, a minha vida com o Senhor, a minha vida com os irmãos. Porque tem um monte de gente que eles falam assim, eu melhorei muito, mas os comportamentos externos continuam tudo problemático. Então não mudou. Não teve transformação. É o crente Gabriela, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Assim você é. Agora você tem que transicionar essa natureza para a imagem e semelhança do Senhor. Mudar a sorte. Mudar os decretos. Mudar. Eu estava debaixo de encantamento, eu estava debaixo de feitiçaria, eu estava debaixo de morte. Mas hoje eu estou debaixo de vida. Mudou. Então, a gente está entrando, né, nesse último mês do ano. Um momento de ofertas que... Voz do meu apóstolo, né? Estou abrindo o YouTube aqui para a gente colocar o shofar. Mas é um tempo também onde eu vou olhar o que eu vivi, ver as áreas que eu tive vitória, ver as áreas que eu não tive vitória e ver aquilo que eu tenho que consertar com alegria e gratidão para começar um novo ano. Daí eu começo um novo ano em Cristo, peça. E todo ano é isso? Sim, queridos, foi Deus que estabeleceu assim. Todo ano tem primavera, verão, outono e inverno. Todos os dias tem sol, lua. Toda semana tem 7 dias. O Senhor estabeleceu assim os ciclos. Mas não será uma mesmice. Se você pegar os meus vídeos passados falando acerca desse tempo, você vai ver que isso aqui que eu estou falando agora eu nunca falei. Por quê? Porque o tempo é o mesmo, o portal é o mesmo, mas as liberações são outras. E daí eu vou dizer para você o que eu sempre digo, principalmente em Yom Kippur, que é o fazer a análise do encerramento deste ano. Você veja que você está diferente, que você não está lutando contra as mesmas coisas que você lutou no ano anterior. Se você está lutando as mesmas lutas, é porque você está tentando sair do problema e não tá buscando ser aprovado pelo Senhor. E daí o que está acontecendo? Você está lutando para que as coisas externas sejam transformadas, mas internamente você continua o mesmo. O resultado vai ser o mesmo. Quando eu luto para que dentro de mim mude, como a minha... Lembra que eu já falei em um vídeo? Que eu preciso definir de que lado eu estou? Eu posso estar do lado do pecado e olhando para Deus e falando, não, Deus, isso aqui é por causa disso, justificando. Não, Senhor, é porque eu sou assim mesmo. Senhor, o Senhor sabe que meu pai e minha mãe, o Senhor sabe que o meu temperamento, o Senhor sabe que os meus avós, o Senhor me entende, né? Eu posso estar do lado do pecado, olhando para Deus, mas eu posso estar do lado de Deus, olhando para o pecado e falando, Senhor, eu estou com o Senhor, eu não aceito isso aqui. Eu não aceito pensar assim. Eu não aceito sentir assim. Eu não aceito responder assim. Eu não aceito esse comportamento dentro de mim, porque isso aqui não é a imagem e semelhança de Cristo. Entende? Então, que você olhe com alegria, queridos, não se esqueça. Não se esqueça, é alegria. Tá triste? Obriga a sua alma a se alegrar. Coloque cânticos de adoração, de celebração, dance na sua casa, brinque. Tenha momentos de prazer, se alegre. Libere hormônios de contentamento no seu corpo. Seja uma explosão em Deus. Tenha disposição. A força e a coragem, queridos, vem da alegria. Uma pessoa depressiva, cabisbaixa, murmuradora, ela não tem força e coragem. Porque ela não consegue ter perspectiva de vida. O Senhor está dizendo, Adar, o mês da alegria, Purim, mudança de sorte. O que o Senhor está dizendo com isso? Encerre esse ciclo com força. Encerre esse ciclo com coragem. Encerre esse ciclo com gratidão, com contentamento, com alegria. Porque só assim vocês vão conseguir entrar numa nova estação. Só assim, olha só, queridos, a gente está nos últimos dias do inverno. Daqui uns dias é primavera. A primavera é o tempo que os reis saem para a guerra. Como que você murmurando, reclamando, vai sair para a guerra? Que guerra?
Só sua guerra com você mesmo. Então, é o tempo de mudar essa sorte dentro de você. Para que a gente comece um novo tempo, um novo ciclo, cheio de Deus, cheio de Senhor, eu vou conquistar. Senhor, estou contigo. O que o Senhor tem para a gente fazer? Vamos fazer, vamos romper, vamos vencer, vamos conquistar mais para o teu reino. Vamos ampliar, vamos crescer, Senhor. Tá aí, o Senhor está me dando agora, está se abrindo as portas de um novo tempo. E eu estou com o Senhor nesse tempo, para executar aqui na terra, para exercer aqui na terra, aquilo que o Senhor já está fazendo nos céus, aquilo que o Senhor está liberando nos céus. Queridos, dentro do mês, esse é o último vídeo. A gente vai ter o vídeo sobre Purim, tá tendo os vídeos aí sobre o propósito de sexualidade, mas dentro dos meses desse ano é o último vídeo. E eu quero dizer para vocês que eu encerro isso com muita alegria. Eu encerro isso com muita gratidão e eu volto a dizer com muita plenitude em Deus. Eu olho naturalmente e tem muita coisa que falta. Mas se o Senhor me der, amém. Porque eu estou bem em Deus. O que o Senhor tem me dado tem me completado. Então, se fortaleça no Senhor. Faça relatórios de gratidão. Se você está com dificuldade, comece a fazer bilhetinho nesse mês. Coloca na casa. Motivos para agradecer. Coloca um monte de bilhete pela casa. Toda vez que você passar por um bilhete, mas não ignora os bilhetes, não. Olha o bilhete, para diante daquele bilhete e fale, Senhor, eu quero te agradecer por isso aqui, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer. Levante altares de gratidão, de adoração ao Senhor. E agora nós vamos orar, levantando e apresentando diante do Senhor as nossas ofertas. Queridos, é a última oferta desse ano, acerca dos tempos, acerca dos Rosh Kodesh. É a última oferta. Que essa oferta suba diante do Senhor e que ela seja totalmente agradável ao Pai. Que essa oferta, quando o Senhor olhar nos livros de memória a seu respeito, ao meu respeito, que conste lá que em nós houve gratidão por aquilo que o Senhor tem nos dado. Que existe contentamento, existe alegria em servir ao Senhor, que não é peso. Sabe? Tem um versículo e daí tem um louvor que diz assim, para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? E todas as vezes que eu escuto esse louvor, isso é uma fala de Pedro, né? Quando Jesus disse, se você quiser ir, vai também. Por favor, eu vou para onde, Senhor? Mas toda vez que eu escuto esse louvor, eu falo, Senhor, tem muitos lugares para eu ir. Talvez eu não queira voltar para muitos lugares, mas tem muitos lugares para eu ir. Eu não quero ir. Eu não estou aqui com o Senhor porque eu não tenho outra coisa para fazer. Eu estou aqui com o Senhor porque eu quero estar com o Senhor. Eu amo estar com o Senhor. Eu amo servir ao Senhor. Eu não quero outro lugar. Eu quero estar aqui. Esse é o melhor lugar que eu poderia estar. Então, que essa oferta, queridos, em nome de Jesus, eu peço isso agora ao Senhor. Que o seu coração seja tomado de um nível de contentamento do reino. Que essa oferta, quando chegar diante do Senhor, ela tem o aroma agradável de um povo que ama o Senhor e é grato por tudo aquilo que ele tem feito. De um povo que está disposto a continuar servindo, de um povo que quer mais do Senhor, de um povo que em meio às lutas quer o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu me uno com os meus irmãos agora, Deus, em oração. E eu quero te adorar, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Senhor, foi um ano onde passamos tantas coisas, onde houve incertezas, onde houve medos, mas o Senhor estava conosco o tempo inteiro.
E como bom pastor, o Senhor nos conduziu até aqui, Pai. E eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por esse tempo, porque nesse tempo o Senhor houve tantas liberações. Nesse tempo, Deus, o Senhor nos levou a novos níveis de crescimento. Cadeias foram quebradas, grilhões romperam. E nós conhecemos mais o Senhor, e o Senhor tem mudado a nossa vida e a nossa sorte. Senhor, eu te louvo não porque o Senhor vai mudar a nossa sorte em Purim. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem feito isso no dia a dia. Como o Senhor é bom. Pai, que nesse dia o Senhor receba as nossas ofertas, que elas verdadeiramente sejam agradáveis ao Senhor e que elas liberem a bênção. Pai, porque houve um casal que ofertaram e a liberação sobre eles não foi boa, porque o coração deles estava longe do Senhor. Mas que o nosso coração esteja tão apegado a Ti, Senhor, tão entregue a Ti, tão desejoso de Ti, Deus, que essa oferta mova o mundo espiritual, Pai, e libere sobre nós aquilo que os céus do Senhor dizem acerca deste tempo. Que o Senhor nos revista, Deus, nesse tempo de força e de coragem, para saltarmos, Deus, como Naftali, para termos um mês de alegria, como é liberado sobre o mês de Adar, e para vencermos, Deus, os nossos inimigos, e que isso seja para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino, para que os inimigos fiquem confusos e não entendam, Deus, como estamos de pé. Obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo, obrigada por este ano. Que o Senhor já comece a preparar o nosso coração para a próxima estação, para o próximo ano que está chegando. E que nós possamos, Deus, entrar neste novo tempo. Deus, juntamente contigo, trazendo na terra aquilo que está acontecendo no céu. Que a bênção do Senhor, Pai, seja sobre as nossas vidas. Eu abençoo, Deus, em nome de Jesus, cada casa, cada família aqui representada. Eu apresento essas ofertas diante do Senhor, Deus, que elas sejam sacudidas, mexidas e mude a sorte dos teus filhos. Eu declaro, Deus, famílias abençoadas, Deus, filhos com mudança de sorte, casamentos com mudança de sorte, finança com mudança de sorte, ministério, Senhor, com sorte mudada. E que tudo isso seja para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Queridos, dentro dos meses foi uma alegria estar com vocês esse ano. E a gente volta, né? Daqui a alguns dias a gente volta para começar o novo ano. E eu espero que você esteja com o seu coração fortalecido e firmado no Senhor. Que haja plenitude em você. A gente tem aprendido que a gente dá aquilo que a gente tem, né? E eu quero declarar sobre vocês que vocês tenham níveis muito mais elevados da plenitude que eu tenho vivido. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E a gente se vê logo, logo. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.